Fala galera, tudo bem com vocês? Alan Luiz Personal aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é melhor para desenvolver uma hipertrofia bacana. Mais repetições, menos carga, mais carga, menos repetições. Vamos descobrir? Let's go. Galera, acredito que essa seja uma dúvida frequente de vocês relacionada à intensidade de treino, mas acredite, não é só de vocês. Ainda na literatura não há um consenso sobre qual a intensidade de treino é mais adequada para se treinar. Isso porque quando a gente fala de intensidade de treino, a gente está falando de intensidade de carga. Por exemplo, quando a gente está falando de intensidade de carga, a gente se refere à porcentagem de um RM. Um RM significa uma repetição máxima. A carga máxima que você consegue levantar para fazer uma repetição. A partir dessa repetição máxima, a gente assume que essa repetição é o seu 100%. Daí então, a intensidade é subdividida em porcentagens de um RM. Então você muitas vezes treina 50% de um RM, a 60, a 70, a 30. Então você pode usar de diversas intensidades no seu treinamento de força. Algumas literaturas recomendam, principalmente para hipertrofia, de 75 a 85% de um RM. O que isso significa na prática, né? Como eu falei, um RM significa sua repetição máxima. Então, você pode, às vezes, trabalhar com margens de repetições, por exemplo, de 8 a 12, de 15 a 20. Você já deve ter ouvido falar nisso. Porém, é interessante que essas repetições sejam máximas. Significa que a sua margem de repetição que está na sua ficha é de 8 a 12, é porque você não conseguiria passar de 12 repetições com aquela carga, ou se não, que você minimamente conseguiria fazer 8 repetições. Então, se você passa muito dessa margem de 12 repetições, quer dizer que a carga está leve. E se você não chega nessa margem inferior, significa que a carga está muito pesada. Então, se você passa muito facilmente da margem de 12 repetições, significa que a carga está muito leve. Mas o que acontece? Acontece que o pessoal não faz isso. O pessoal crava um número como uma regra absoluta e vai lá e faz as 12 repetições e simplesmente para, ou as 10 repetições simplesmente para. Não é assim que funciona. Você não para e aí que entra a questão do músculo não sabe contar. Justamente porque não é a quantidade de repetições exata, é a intensidade, é a carga que vai influir naquilo. Então, quanto mais carga, naturalmente menos repetições você faz, quanto menos carga, mais repetições você faz. Agora, quando a gente vai para a ciência, avaliar um pouquinho do que é dito nos artigos em relação à intensidade de treino, muitos artigos colocam que você fazer 10 repetições ou você fazer 30 repetições poderão trazer ganhos de hipertrofia para você. Como é que isso é possível? Bem, vamos começar a discutir isso agora de acordo com algumas metodologias. Eu trago aqui então hoje um artigo de 2018 do Thiago Lazevicius que traz a seguinte indagação. Ele fez ali a comparação de diferentes intensidades de treinamento, isso com volume equalizado, qual que é o impacto disso na força e na hipertrofia. Quando se fala em volume equalizado, quer dizer que a carga versus o número de repetições versus o número de séries traz um volume que gera um número final equivalente entre ambas as abordagens, com mais carga ou menos carga. A gente vai ver isso na prática na tabela. Então, nessa tabela que a gente consegue enxergar aqui, aparentemente, o grupo que realizou o G20, né? O G20 é o grupo que realizou o treinamento a 20% de um RM, comparado com o grupo G40, que realizou o treinamento a 40% de um RM, o grupo G60, 60% de uma repetição máxima, e o grupo G80, 80% de uma repetição máxima. Observando aqui que o pessoal que executou 20%, 40% executaram 3 séries, contra o grupo que executou 4 séries, que foi o de 60% e de 80%. O grupo que executou 20% da intensidade máxima executou uma média de 67 repetições, enquanto o grupo que executou 40% de um RM executou uma média de 21 repetições. O grupo que executou aí a 60% de um RM executou a média aí de 14 repetições, e o grupo com 80% do RM executou a média de 10 repetições. Quando se vem aqui para os valores de volume, como eu expliquei anteriormente, são valores bem próximos, caso na multiplicação de acordo com o volume proposto no treinamento. E o que isso implica em resultado? O que isso implicou no resultado dos grupos? Vamos observar. Aqui em todas as intervenções a gente percebe que todas as intervenções, tanto com intensidade baixa ou intensidade alta, foram capazes de promover ali benefícios e adaptações positivas relativas ao treinamento.
Porém, quando se fala em potencializar, em ganhos mais significativos, intensidade de 60% de um RM e 80% do RM, apresentaram números mais expressivos, ênfase ali para a intensidade de 80% de um RM. E daí os autores concluem que o seguinte, ambas as intensidades propostas conseguem trazer benefícios para ganho de força e hipertrofia, porém as intensidades maiores parecem trazer maior ganho de força. Eles concluem o seguinte, que nas 6 primeiras semanas de treinamento, todas as intensidades podem trazer benefícios para quem quer ganhar força e hipertrofia, porém ao longo do tempo, conforme você vai ficando mais treinado, parece que intensidades maiores são mais recomendadas, né? Você começa a ter que usar de intensidades maiores. Isso é comum, porque no primeiro mês de academia você deve perceber que o ganho de força é absurdo, isso devido à adaptação neural. O seu músculo é capaz de recrutar mais unidades motoras para promover a ação. Dessa forma, no primeiro mês você tem um ganho de força muito expressivo. Então parece que treinar com cargas baixas também pode promover uma boa hipertrofia. E um dos fatores que contribui com isso é o tempo sob tensão. Quando você executa um volume muito grande de repetições, você promove ao seu músculo um tempo de tensão maior, causando ali um efeito de acúmulo de metabólitos, né? Uma hipóxia celular. Essa hipóxia celular é um tempo maior aí sem a oxigenação do músculo, causando um volume sanguíneo muito grande naquela região, causando um famigerado pump que muitas pessoas falam. Então, se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver que o tempo sob tensão quem executou o exercício com baixas cargas foi maior. Então, como a gente viu, parece que treinar cargas baixas, altas repetições para quem é iniciante também vai trazer um benefício bacana, mas quando se fala de pessoas bem treinadas, a gente vai ter que analisar um pouco mais a fundo. Por isso eu trouxe esse outro estudo aqui, que traz essa abordagem voltada para pessoas bem treinadas. E os resultados aparecem aí, a gente observa que para ganhos de força, abordagens com maiores intensidades realmente traz um efeito maior. A gente consegue ter um ganho de força mais expressivo em quem treina com maiores intensidades. Já no quesito espessura muscular, o ganho de hipertrofia, o treinamento com mais carga tende a querer apresentar um resultado melhor, como vocês observam no quadro, mas esse ganho não tem uma magnitude equivalente para a gente poder falar que esse ganho seja muito superior ao treinado com baixas cargas. Então, pelo que vocês conseguem ver no quadro, há uma pequena vantagem, mas nada tão relevante assim para a gente considerar. Com isso, os autores colocam que tanto a intensidade baixa, com mais repetições, ou alta, com menos repetições, foram abordagens eficientes para trazer ganho de hipertrofia. Eles atribuem isso também algo relativo ao tipo de fibra que a gente tem. Alguns tipos de fibra respondem melhor com mais repetição, outros respondem melhor com menos repetição. Então, a alternância de estímulo entre mais repetições e menos repetições parece ser algo interessante para melhorar o ganho de força, o ganho de hipertrofia. E agora eu trago mais um estudo aqui do Brad Schoenfeld, de 2017, relacionado também a esse tema, só que dessa vez é uma meta-análise. A meta-análise, para quem não sabe, ela está no alto escalão dos estudos científicos. Primeiramente, a gente tem um estudo científico de alta relevância, que é o ensaio clínico, um tipo de estudo executado em um ambiente controlado, no qual a gente consegue ali isolar uma variável e analisar ali o comportamento dessa variável perante uma intervenção. Então, uma meta-análise, ela junta ali vários ensaios clínicos e dali então ela começa a observar se há vantagem em uma abordagem perante a outra. Nesse caso, a gente está falando de ensaios clínicos que estudaram alternância de carga. Primeiro, a gente tem essa imagem aqui, o force plot, que quando a gente tem a linha no zero, ela quer dizer um efeito neutro. Quando a linha vai para o lado esquerdo, a gente tem ali um favorecimento às adaptações com baixa carga. Quando ela vai para o lado direito, a gente tem um favorecimento às adaptações com altas cargas. Se a gente olhar bem esse plot aqui da tela, para ganho de força, os estudos que abordaram essa temática favoreceram mais as adaptações para o treinamento de alta intensidade. Então, de acordo com essa análise, treinamento com alta intensidade parece ser muito mais eficiente para ganho de força. Agora, quando se fala hipertrofia, não fica tão claro. A gente consegue ver ali um disparate geral. Alguns estudos favorecem baixas cargas, outros favorecem altas cargas. Porém, aqui no diamante maior, a gente consegue observar que há um leve favorecimento para cargas maiores, mas mesmo assim, não é algo que a gente consiga ser tão incisivo em dizer que cargas altas realmente são muito mais eficientes para a hipertrofia. E os autores sugerem que, pela similaridade de adaptações voltadas para a hipertrofia, ter uma flexibilidade de treino na qual você consegue alternar essas cargas é muito importante. E aqui eles colocam de novo
a ideia de que essa alternância é importante justamente pelo tipo de fibras que a gente tem. Se você não sabe, a gente tem alguns tipos de fibras diferentes. Tipo 1, são de contração lenta, no caso elas respondem a atividades que têm um suporte de oxigênio maior. No caso, as atividades com mais repetições vão ser mais eficientes, pelos que os autores colocam, esse tipo de fibra. As fibras do tipo 2 e tipo 2X, que são um tipo de fibras que contraem rápido, de contração rápida e que tem uma carência de oxigênio. Esses tipos de fibra elas são mais eficientes a baixas repetições, a períodos curtos de tensão, no caso aí promovido por cargas altas e baixas repetições. É lógico que ambas as modalidades, carga alta, carga baixa, vão ter suas vantagens e desvantagens, como a carga baixa, por exemplo, muitas vezes você subestima a sua intensidade trabalhando num linear ali baixo. Então, intensidades abaixo de 20% do RM parece trazer estímulos submáximos e não estimular de maneira efetiva o músculo. Enquanto atividades muito intensas, como intensidades maiores como 80% do RM, a longo período podem ser menos seguras, você pode estar mais propenso a lesões. Então, em suma, ambas as intensidades podem ser boas para o seu treino. Basta você organizar isso no período de modo a você não se adapte. A alternância de estímulo, a continuidade e a progressão são importantes para o seu treino. Então, peço para o seu treinador potencializar seu treino, organizar essas cargas, com certeza os resultados vão ser ótimos. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma abordagem um pouco mais técnica, mas espero que tenha valido muito a pena para vocês. Então deixa o like, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dele e não deixe de assinar o canal. Até a próxima. Ryan Little.